E saudá-los com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aleluia. Você que está aqui na igreja ou em qualquer lugar me assistindo e tiver uma Bíblia, abra, por favor, no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Capítulo de número 20, por gentileza. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Eu estava ali alegre, Jorge, porque há sorrisos que nos contagiam. De verdade. Estava ali me contagiando. Deus é muito lindo. Satanás tem suas tramas e Deus tem seus servos para quebrá-las. Maior é aquele que está conosco. É uma verdade que, se entendêssemos, oh, aleluia. Segunda Reis, capítulo de número 20. Por bondade. Obviamente, se você estiver perto de alguém que não tem Bíblia, ofereça aí essa Bíblia para essa pessoa que com certeza não é uma crente ou um crente. Com certeza não é um servo, uma serva de Deus, né? Isso, ajude ali seu irmão. Ofereça aí ao seu irmão a palavra de Deus. Quem sabe hoje ele vem para Jesus. Segunda Reis, capítulo 20, eu quero ler apenas 6 versículos aqui. Diz assim o primeiro versículo de Segunda Reis 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu que, havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Amém. Tomem assento, por favor. Eu quero nessa noite ministrar-lhes através de uma pergunta que me vem quando eu leio esse texto. Eu queria muito que você parasse, ouvisse o que eu tenho a dizer, para que nós pudéssemos entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quantos de vocês aqui nesta casa, em algum momento da vida, já fizeram alguma oração a Deus? Faça assim, por sinal. E dos que já fizeram alguma oração a Deus, quantos de vocês perceberam que a maioria das vossas orações, ou por que não dizer das nossas, Alessandra, não foram atendidas com rapidez, como o
caso do rei Ezequias. Quem já percebeu isso aqui? Levante a mão. Eu estava me perguntando, e essa pergunta é o tema dessa ministração nessa noite: por que que algumas orações são atendidas tão rapidamente e outras não? Por que que esse cara faz uma oração? Ele era o 13º rei de Judá. Ele pega o reinado de Judá esbagaçado, com uma bagunça terrível, moralmente destruído. Naquela época a Bíblia fala que havia uma estátua em forma de cobra, Paula, e que esta estátua em forma de cobra, ela ainda era cultuada e venerada no meio do povo de Deus. Uma coisa que Moisés construiu e fabricou anos atrás para um fim, se tornou um poste ídolo, Paula. Tu acredita nisto? E aí sabe o que eu aprendo com isso? Que ele pega um rei literalmente idólatra. Ele pega um reinado cheio de idolatria, um reinado que literalmente tinha se afastado de Deus, um reinado que literalmente não queria comunhão com Deus, estavam adorando a Asherá, dentro do templo. Estavam adorando postes ídolos, Balaíns. E esse cara, quando assume o reinado, ele vai quebrando geral. Aonde tinha um poste ídolo, ele quebrou. Chegou lá na estátua, ou naquela cobra, aquela serpente feita de bronze, de cobre, da época de Moisés, que estava sendo cultuada, e manda quebrar. Ele restitui o culto ao templo, chama os sacerdotes para a razão. Um rei novo. E aí a Bíblia diz que esse camarada, ele consegue transformar um reinado que havia se afastado de Deus, em um reinado que passou a amar, obedecer e seguir os mandamentos de Deus. Esse cara estava fazendo tudo certo na vida dele. Ele chegou, literalmente, fez uma aliança com Deus, restituiu aos sacerdotes o sacerdócio, para que eles pudessem, então, na casa de Deus da época, no templo que existia em Jerusalém, até porque estamos falando do reinado de Judá, no templo que existia em Jerusalém, voltarem a adorar ao Eterno. E nos diz a Bíblia Sagrada, que de repente ele cai doente. O cara amanhece doente, chega um camarada que era profeta dentro da casa dele, lá onde tinha o palácio real, entra pelo pátio, atravessa até onde ele está, lá dentro, sentado no seu trono, e diz a Bíblia Sagrada que este profeta, cujo nome a Bíblia chama de Isaías, olha para ele e diz assim: assim diz o Senhor Deus dos céus e da terra, o Eterno, arruma a tua casa. E essa expressão é uma expressão muito interessante, porque aqui no português dá a conotação de que a casa estava bagunçada, mas a conotação desta expressão em hebraico não tem relação nenhuma com casa bagunçada. Tem relação especificamente com, olha, prepara os teus familiares, prepara a tua família, prepara os teus, prepara os da tua casa, para o que eu te direi. Essa é a ideia. Tu vais morrer. Avisa àqueles que são da tua casa. E aí no nosso português ficou assim: arruma a tua casa, como se ele tivesse com uma casa bagunçada. Mas a ideia de Deus era dizer para ele: olha, pega a tua família, pega os da tua casa, pega aqueles que estão próximos de ti, o que tu tens a ensinar, ensina logo, o que tu tens para passar para eles, passa, o que tem de deixar de herança, deixa, o que tem de separar, separa, porque os teus dias estão contados e tu vais morrer. Esta doença que você tem, ela é mortal. Meu irmão, chega um profeta da estatura de Isaías na minha casa e diz que eu vou morrer. Eu não pensava duas vezes, Paula. Tu acredita? Eu imediatamente pegaria todo o conhecimento e tudo aquilo que eu sei sobre Deus, e ia correr para Deus e dizer: Deus, por favor, não deixa eu morrer.
E há circunstâncias na vida da gente que a gente literalmente se encontra assim como este rei. Situações diversas, difíceis, que nos levam a quê? A orar. Mas se você parar para pensar, você ora, eu oro, e curiosamente a solução para nós não chega rápido. E às vezes nem chega. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Aí sabe o que acontece? Esse cara ouve o Isaías dizer para ele: olha, tu vai morrer, já para ti já era, a ordem veio de cima, a morte chegou para ti e não tem o que fazer. Isaías vira as costas e vai embora, porque naquela época não tinha conversa, não é como hoje, que a ovelha chega para o pastor e diz assim: eu sou juiz, e o pastor bota um tapete vermelho porque é juiz. Não, eu sou coronel, não, bota um tapete prefeito porque é coronel. Não, eu sou advogado, bota aqui um tapete vermelho, tinha todo um privilégio, gente aqui ali, não tinha esse negócio não. Ninguém se comprava naquela época um profeta, a coisa era séria. Ele entregava o recado, era na cara, e não importa se tu era rei, ou se tu não era um Zé Ninguém. O que Deus mandava falar, ele falava, virava a costa e ia embora, meu irmão. Não quer saber se tu ia chorar, se tu ia pedir: rapaz, jejuma comigo, faz alguma coisa por mim, porque eu sou o rei, porque eu sou o cara, porque é o que tenho, porque é o que tenho a grana, porque é o que tenho o poder. Isso não interessava para profeta naquela época. E como bom seria se nós vivêssemos hoje em dias parecidos como aquele, em que não havia isso nas igrejas, essas divisões baseadas no poder, na fama e no dinheiro, que alguns, porque têm isso, acham que podem mandar em pastores, e mandam em muitos pastores, que eu costumo dizer que esses pastores deveriam serem tomados dele a carta pastoral, porque não são homens de Deus. Um homem de Deus não se vende, não se troca pela fama, pelo poder ou pelo dinheiro de ninguém, porque tudo que ele tem e se tem, e onde ele está e onde ele chegou, só chegou por causa do eterno, não é por causa de alguém. Isaías não tinha rabo preso, então ele deu o recado e vazou, saiu fora. O cara dobra o joelho, irmão. Irmão, olha, esse negócio aqui é sério. O cara sai do seu trono, Isaías está saindo ainda, dobra o joelho olhando para uma parede. E você sabe por que ele foi olhar para uma parede? Por que ele não foi para o templo do Senhor? Não, eu vou lá na casa de Deus fazer uma oração, porque lá que está não, eu vou para o monte, porque lá no monte tem um negócio sobrenatural, está lá. Por que ele virou para uma parede e ali mesmo fez a oração dele? É porque Deus, ele não é acessado pelo local aonde você está, ele não é acessado pela roupa que você veste, ele não é acessado pelo dinheiro, pelo conhecimento ou pela sua função, ele é acessado por um coração que verdadeiramente abre a boca para falar em verdade com ele. Então não precisa de local, não precisa de roupa, não precisa de função, não precisa de dinheiro, não precisa de conhecimento, porque Deus não quer o que você tem só tem porque Ele te deu. Ele quer o coração, Ele quer ver o que está lá dentro de nós. E diz a Bíblia que aquele camarada dobra o joelho ali do lado do trono, vira para uma parede, faz uma oração michuruca aos olhos de alguns. A oração do cara: Senhor, suplico-te que lembre-te que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. Acabou. Ele não tirou um período de 2 horas não, meu irmão. Ele não ficou ali: vou entrar em campanha de jejum e oração. Ele não ficou ali insistentemente dizendo: Deus dos céus, não. Ele fala uma frase para Deus, e depois que ele diz esta frase exclusiva, a Bíblia diz que ele apenas abaixa a cabeça e só chora. É por isso que Jesus uma vez chegou para aqueles fariseus babacas,
que achavam que quando estavam orando horas, e ficavam horas orando para lá e para cá, para todo mundo ver, e orando, e fazendo preces, e clamou para todo mundo ver. Jesus disse assim: olha, se vocês estão pensando que é pelo muito falar que vocês conseguem falar com Deus, vocês vão dançar. Porque Deus não está preocupado com o teu muito falar. Deus está preocupado com a eficácia daquilo que tu fala, com a verdade naquilo que tu diz para Deus. Quem já se pegou orando e de repente a mente foi embora e quando se percebeu não sabia nem o que estava falando para Deus? Levante a mão assim comigo, seja sincero. Já, não já? Já parou para pensar por que isso acontece? Nunca parou? Quem quer saber por que isso acontece? Levanta a mão. Dói, saber verdade dói. Ainda bem que ninguém aqui paga meu comer. Sabe por quê? Porque você não estava orando. Você estava religiosamente apenas fazendo o que te ensinaram. Falando, balbuciando, usando palavras vãs, que não têm sentido. E que por não terem um sentido, o teu sentido vaga, o teu sentido vai-se, o teu sentido foge. Uma oração eficaz não depende de horas de joelhos. Uma oração eficaz depende de sinceridade no que dizes. Então ele fala uma frase só, irmã Araguaci, e nesta única frase que ele falou, Deus... Isaías está no pátio ainda. Gente, é como se lá onde Lucas está na sonoplastia é o trono. Aqui é a porta que dá acesso ali. E daqui para cá é o pátio. Isaías ainda estava aqui. Deus dá um brado. Volta! E dizes a Ezequias, capitão do meu povo. Olha como Deus olhava para Ezequias. Ezequias não era capitão, Ezequias era rei. Mas Deus olhava ele com aquilo que ele de fato era. É por isso que quem não nasceu para ser cantor, não adianta insistir, porque não vai cantar nunca. Quem não nasceu para ser pregador, não adianta insistir, porque não vai pregar nunca, vai ficar falando linguiça. Por quê? Porque se você nasceu com um talento, Deus quer que te usar com este talento que você tem. Não queira o talento do outro. O talento que é seu vai ser muito bem utilizado por Deus na obra dele. Você crê nisso? Jorge é baixista. Modestamente um grande baixista. Para a glória do Eterno. Estou errado, Hilton, que é músico. Um grande baixista. Bote Jorge para vir cantar. Aí vocês vão dizer, volta para o baixo, querido, Deus te usa naquele baixo ali. Eu estou errado, Jorge? Deus foi misericordioso com ele, permitir que ele tocasse baixo e não cantasse. Mas já tem outro que chega aqui, canta e não toca nada. E arrebenta com a voz, mas não tem noção musical de instrumentalização, não sabe mexer. São talentos diferentes. Deus olhou para ele como ele realmente era. Ele era capitão daquele povo. Porque só um capitão tem coragem e peito para fazer o que ele fez. Capitão quer dizer que ele era guerreiro, que ele não tinha medo, que ele era destemido. Rei manda os capitães para a guerra. Manda o seu exército para a guerra. Ele era capitão e Deus olhava para ele, esse cara aqui é um cara que não tem medo. Porque para ele quebrar uma serpente, da época de Moisés, e nenhum rei se atreveu a quebrar. Gente, nem Davi se atreveu a quebrar. Salomão não se atreveu a quebrar. E ele chega metendo o pezão lá e diz, eu quebro, porque isso aqui é maldição. Tem que ter muita coragem. Então ele diz assim, ó, volta a Ezequias, capitão do meu povo. E diz assim, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eis que eu te sararei. E ao terceiro dia
subirás à casa do Senhor. Ele disse, olha, daqui a 3 dias tu vai estar bonzinho, esta doença que era para a morte não vai te matar, porque eu ouvi aquela frase única que tu falaste, e recebi as tuas lágrimas. O texto continua e ele diz assim, e para ficar mais bonito, Ezequias, diz lá ele, Isaías, que eu vou dar mais 15 anos para ele. Glória a Deus. O que essa oração tinha, irmão? O que essa oração tinha, que a minha oração não fez isso várias vezes, que a tua oração muitas vezes não fez isso? Eu sei que tem gente aqui que já orou e recebeu a resposta na hora de Deus. Já? Sim ou não? Já? A resposta vem na hora. Parece uma coisa que você diz, meu Deus do céu. Eu já vi gente pedir bobagem para Deus e receber. Bobagem. Que você diz assim, que é isso? Eu não acredito. Gente que pensa e diz assim, poxa, Deus, queria tanto comer um bolo feito na casa da mãe Joana, de não sei de quem. Minutos depois o marido abre a porta trazendo um bolo da casa da mãe Joana, não sei de quem. E quando ela olha, ela começa a chorar e diz assim, tu não acreditaria se eu te dissesse que eu pedisse para Deus no pensamento. Quem já vivenciou isso aqui já? Já teve essa experiência? Deus responde algumas orações até com mimos. Como quem dissesse assim, olha, eu me agrado tanto de ti, que o teu pensamento eu recebo como uma oração, e a esta oração eu respondo de imediato. Deus faz estas coisas, porque Ele é Deus, Daiane. Deus é Deus que responde orações. Mas o que tinha nessa oração desse cara, que diferentemente de muitas das nossas orações, alguém já ficou doente alguma vez aqui? Pediu para Jesus curar? Quem já pediu para Jesus curar e Jesus não curou, levanta a mão assim comigo, por favor. Eu quero conferir, porque a gente fica com vergonha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu também. Já teve várias vezes que eu pedi para Jesus curar de várias coisas e Ele não curava. Tinha hora que eu dizia assim, poxa, qual é, Senhor? Cura aí, libera aí, isso aqui é tão moleza para ti. E Ele, não vou curar. Esse cara faz uma oração que não era pedindo cura de uma doença, querido. O problema dele era morte, decreto, sentença. Ele tinha recebido uma sentença, você vai morrer, já era para ti. E diante dessa sentença, que ele poderia muito bem dizer, Deus disse que eu vou morrer, então já era. Ele faz uma oração pedindo para Deus lembrar dele, da forma como ele andava, porque ele tinha um coração perfeito, e ele vira para a parede e começa a chorar, e chora muitíssimo. Ele só fez isso. Existem algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Quantos aqui querem ter uma oração eficaz? Como isso é difícil, irmãos. Aqueles que estão me assistindo saibam disso. Como é difícil fazer o que Ezequias fez. Como é difícil isso. Eu não vou mentir para vocês. O que Ezequias fez, ele só o fez porque nas características que da oração dele, que nós vamos esmiuçar nessa noite aqui neste culto doutrinário, estão a fórmula do porquê Deus respondeu ele com tanta rapidez. Então, necessariamente, você vai descobrir que não foi a oração dele, ou o conteúdo da oração dele, que mudou a sentença dele. Você vai descobrir que era o que ele vivia ao falar aquela oração que mudou a sentença dele. Primeiro, quem fechou a Bíblia, abra por favor em 2 Reis, capítulo 20, versículo 3, diz assim: Ah, Senhor, ser servido de lembrar que andei diante de ti. A primeira coisa que Ezequias fez ao orar foi reconhecer o domínio da soberania de Deus. Olha para cá, sabe o que ele disse? Ele disse assim: ah, Deus, se tu quiseres. Quando ele fala ser servido, ele está dizendo assim: se for a tua vontade,
Se tu quiseres, se a ti agradar, lembra-te que andei diante de ti. O texto no original, você vai encontrar aí a palavra Senhor maiúsculo. Em algumas Bíblias, ela está em caixa alta. Todo o texto escrito Senhor. Isso quer dizer que ele usou uma expressão no hebraico. E que esta expressão reconhecia a soberania de Deus. Olha como o cara começa a oração. Soberano, grandioso, tu que manda em tudo, tu que é o dono de tudo, se for a tua vontade, se tu quiser, se esse for o teu desejo, lembra que eu andei diante de ti. Ele literalmente reconhece a soberania de Deus e compreende que diante da soberania de Deus há coisas das quais vão acontecer conosco que nós não temos como questionar. Você nunca viu aquela oração assim? Porque Deus tem que fazer isso, irmão, porque se Deus não fizer, eu vou deixar a igreja. Se Deus não ouvir e não fizer aquilo outro, Senhor, se o Senhor não entrar com providência neste negócio, eu não te seguirei mais. Alguém já ouviu alguém falar assim, além de mim? Cara, tem hora que eu ouço essas loucuras. Essa semana me mandaram um vídeo de um maluco pregando. E esse doido pregando, ele falava disso aqui. Tem coisas que eu não entendo. Como é que esses caras estão pregando, mas estão aí. E ele pregando, ele empolgado, ele virou e disse, e tem mais, irmãos. Nós temos que fazer, sabe como? Colocar Deus sentado numa cadeira. E não é estar de joelho, não é olhar para ele dizer assim, e com a mão. E dizer para ele, Deus, eu sou teu servo. Eu preciso disto, porque a tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu ia comentar, eu disse, já tem tanta gente comentando, eu não vou nem comentar, porque meu comentário ia ser pior do que os que já tinham lá. Primeiro, ele nem conhece o que diz lá no Salmo 23. Segundo, ele não entende o que a Bíblia fala, quando o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se nada te faltará, querido, quem acredita nesse texto? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Levanta a mão e diga glória a Deus. Crê nisso. Então fica sabendo. Se nada te faltará, vai ter muita coisa boa aí. Vai ou não vai? Que não te faltará. Mas também vai ter muita coisa ruim que não te faltará. Porque o texto diz que ele é pastor e nada te falta. Não vai faltar coisa boa, mas também não vai faltar coisa ruim não. Não vai faltar a cura, mas não vai faltar também a doença não. Não vai faltar a vida, mas também a morte não vai faltar não. É nada, querido. Em outras palavras, Deus estava dizendo lá no Salmo 23, olha, quem manda sou eu. Quem é o pastor? Sou eu. Quem decide sou eu. E Ezequias, ao orar, reconhece que ele é um Zé Ninguém e que quem manda em tudo é ele. Eu quero que Deus faça um milagre na minha vida, porque se Ele não fizer, eu vou deixar a Mariazinha. Se Deus não mudar esta situação, eu vou fazer isto. Quem somos nós para dizer para Deus, meu irmão? Olha para cá, queridão. Quem é eu e quem é você? Para dizer para Deus como é que a banda vai tocar. Como é que a coisa tem que se reger. Ezequias começa seu clamor dizendo para Deus, Deus, olha, tu és o soberano. Se tu quiser, pelo menos te lembra do que eu fiz. Ele deixa Deus à vontade para decidir. Deus podia dizer assim, não quer lembrar não. E o que tu fez para mim, não fez mais do que a sua. Já dizia minha mãe, quando eu chegava com uma nota boa, tirava lá um 7, que para mim era como se fosse um 10.
Tirava um 7. Mãe, tirei 7. Eu era guri, mas eu lembro disso. Na época que eu não tinha juízo. Meus 7, 8 anos. Chegava lá com 7, que na época os boletins eles eram escritos de caneta. Aí as notas boas elas eram azuis. E as notas ruins elas eram vermelhas. Aqui tem gente velha, hein, gente? Não é só eu dessa idade não, essa galera lembra disso. Aí quando eu cheguei meu boletim, ele parecia um carnaval. Era uma coisa coloridíssima, mas o vermelho estava lá firme e forte. Então quando eu chegava lá com um azul, um 7, eu chegava empolgado. Ganhei 7, minha mãe olhava para ela, ela deve estar me assistindo. Não fez mais do que a sua obrigação. Eu ficava, poxa, ralei tanto para este 7 sair. Sacrifiquei-me tanto olhando para o colega do lado, pesquisando o que o outro estava fazendo. Foi tão difícil passar aquela cola naquela borracha, mas eu consegui. E não teve adiante. Minha mãe dizia, é obrigação. Isso só mudou na minha vida. Abrindo um parênteses aqui, quando eu aceitei a Cristo como Salvador. E eu quero compartilhar um testemunho nesse assunto. Escute. Eu fazia o primeiro ano, na época chamava primeiro ano científico, eu não sei quem lembra disso. Hoje acho que mudou o nome, mas na minha época era primeiro ano científico. Lembra, né, Hilton? O cara com 50 anos tem que lembrar do negócio deste. Eu fazia primeiro ano científico, não conhecia Jesus. Eu já estava eram 4 bimestres, 4 provas. Já tínhamos feito a primeira, eu já tinha me arrebentado. E eu já estava repetindo o primeiro ano. Eu já estava no repeteco. Meu primeiro ano de repetição, minha mãe quase morre do coração quando ela descobriu que eu tinha sido reprovado e com a galera, nas matérias quase todas. Porque eu era um anjinho de candura no colégio. Mamãe me bota lá no antigo Objetivo, que hoje é um Selma. Colégio que tinha chegado com uma nova ideologia que mudaria a vida da gente. A primeira coisa que eles fizeram, depois do segundo bimestre, eles separaram as turmas. Tinham 3 turmas. Colocaram todos os piores alunos numa turma, os médios alunos em outra turma e os tops em outra. O ensino era diferenciado. Hoje isso é crime. Isso eles seriam processados se fosse hoje. Mas fizeram isso com a ideia. Os que são os piores nós vamos incentivar mais, dar mais aula, pegar mais pesados. Dos médios a gente vai fazer assim. E os que são CDF, vamos levando na moleza que os caras estão passados. Primeiro bimestre 10, segundo bimestre 10. O próximo só precisa tirar 1, está passado. Primeiro bimestre bomba, segundo bimestre bomba, eu já estava no repeteco. Terceiro bimestre a gente ia fazer as provas. Pouco mais de 2 semanas antes de fazermos essas provas. Esse é um testemunho meu. E que pode ser facilmente comprovado. 2 semanas antes de eu fazer as provas, a terceira. E eu já estava por conta de 2, de provinha, que na época a gente chamava de provinha. Eu encontro com Jesus. E quando eu me encontrei com Jesus, a primeira coisa que Ele mudou na minha vida foi isto. Eu saí do pior aluno da turma ao melhor aluno da turma, assim, disparadamente. E eu tenho testemunhos e mais testemunhos para provar o que eu estou dizendo. E lembro como se fosse hoje. 2 semanas eu tive para estudar. Todas as minhas notas foram entre 9 e 10, sem exceções. A última prova do quarto bimestre, todas ficaram entre 9 e 10. E aí eu já estava de recuperação em algumas. Fiquei e passei nas que eu fiquei de recuperação. O meu segundo ano, passei direto, já no terceiro bimestre eu estava passado. Terceiro ano também direto. Entrei na faculdade e em todas as faculdades que eu fiz, e eu estou na 5ª. Todas as faculdades que eu fiz, para a glória de Deus, todas elas, eu sempre fui entre os melhores alunos da turma. E eu era da galera do fundão. Não era esse negócio de quem está na frente, que eu nunca curti CDF. Para mim, CDF, eu achava que esses caras eram muito metidos e muito assim fechados. Eu gostava do povo lá do fundo, que o povo lá do fundo, ele sabe falar nosso idioma, nossa língua. E ajudei muita gente a passar. Não é B, é C, eu tenho certeza
certeza do que eu estou te dizendo. Bota C, querido. Pastor, que é isso? Irmão, eu só era crente. Depois de pastor, eu não fiz mais isso. Não muito. Mas brincadeiras à parte. Quando Ezequias chega diante de Deus, ele diz para ele: Deus, se for da tua vontade, lembra do que eu fiz. Soberania, reconhecimento. Muitas vezes, sabe como é que a gente chega para orar para Deus? Deus, ou é desse jeito, ou eu não quero. Ou tu transforma, ou eu não quero. Ou tu liberta, ou eu não quero. E aí passa 10 anos, eu conheço um irmão que está há 20 anos com esta oração, e a santa mulher dele não se converte, e nem vai. Eu conheço mulher aí que sofre, tem 20 anos do lado de uma mala, e é aquelas malas cheias de pedra, sem roda, sem nada, que a pessoa carrega assim, ó. E o cara não se converte, mas está dentro da igreja, inclusive. Por quê? Por causa da forma, Daiane, como se fala com Deus. A forma como se chega diante de Deus. Olhe para mim. Ao orar, entenda, Deus é soberano, e o que vale não é a sua, nem a minha vontade. O que vale é a vontade dEle. Quem entende isso, diga glória. Segundo, Ezequias chega lá no versículo 3 e diz assim: ah, Senhor, se for a tua vontade, lembre-se que andei diante de... O rei Ezequias, ele pede para Deus lembrar de como ele era diante de Deus. Olhe para cá, querido, querida. Se você for fazer uma oração hoje para Papai do Céu, hoje, vou fazer uma oração para Papai do Céu. E o negócio está feio, Ará. A coisa está arrochada. E tu tem que dizer para Deus algumas coisas para Ele lembrar a teu respeito. Se tu chegasse hoje para Deus, seja me assistindo ou aqui nesta igreja, e fosse fazer uma oração pedindo que Ele se lembrasse como você anda, não é como andou não. Já ouviram falar da história do primeiro amor cristão? Quem já ouviu falar nisso? Aí o cara está na igreja empolgado. Eu lembro que eu na igreja, logo quando aceitei Jesus, eu era aquele crente, porque essa é a visão que se tem de primeiro convertido. E tal, e estava na obra, não faltava um culto, não chegava atrasado, e pé, e papapá, estava na oração, estava no monte, estava embaixo, estava não sei aonde, fazendo tudo. Um dia um filho de uma mãe, porque ele só pode ser de mãe, chega para mim e espirituosamente vira para mim e diz assim: eu já fui assim, novo na fé, está no primeiro amor. Mas isso passa. Quem já ouviu essa expressão? E sabe o que é interessante? Na vida de um bocado de gente passou mesmo. Sabe por quê? Porque literalmente esqueceram-se de como deveriam andar diante de Deus. Ele falou para Deus: Deus, lembra, se for a tua vontade, de como eu ando diante de ti, de como eu tenho andado diante de ti. Se você fosse fazer essa oração agora e dissesse: Deus, lembra de como eu tenho andado diante de ti, do que você acha que Deus vai lembrar? Pensa aí agora. 10 segundos para você pensar no que Deus vai se lembrar que você tem feito nos últimos 20 dias só. Chega atrasado no culto, vai para a igreja quando quer, ora, só Deus sabe quando e como. Bíblia, meu Deus, eu já nem tenho Bíblia, eu já uso só o celular, porque a minha Bíblia eu não sei nem por onde anda. Tem Bíblia de irmão aí que você vai tentar, pede para ele abrir lá, abre por favor aí no livro de Judas, ele vai procurando, não sabe nem onde acha quem é Judas. Será que é o Iscariotes que traiu Jesus? Não, não é é outro Judas. E vai, quando ele vai, a bicha está tão fechada que ele vai quase que rompendo, de tão não usar a Bíblia. Se você fosse chegar diante de Deus hoje,
porque você precisa muito de um milagre, e você tivesse que lembrar Deus do que você tem andado e do que tem feito diante dele, o que você poderia dizer para ele? Será que você poderia dizer isso para ele? Senhor, lembra do que eu tenho feito? Ou você dizer, Senhor, se possível for, soberano, eterno, esquece o que eu tenho feito, não lembra de nada do que eu tenho feito, pelo amor de Deus, porque senão tu nem vai ouvir esta oração. Será que seria assim? Porque muitos não têm prioridade nas coisas de Deus mais. Muitos têm uma boca suja que, meu Deus do céu, xingam mais do que falam realmente palavras. Muitos literalmente são infiéis em todos os aspectos com Deus, irmão. Não é só nem dízimo, nem oferta, nessas coisas. É em todos os aspectos. São infiéis com Deus. São infiéis no horário. São infiéis nas coisas de Deus. Tem gente que pega chiclete e cola debaixo da cadeira da igreja. Para comer, eu queria que o dedo desse caísse. Ah, se Deus ouvisse a minha oração. Porque Ele não ouve. Porque se Ele ouvisse essa oração, ia ter gente que ia chegar lá, que nem o Lula. Que foi isso no seu dedo, irmão? Não sei, você acredita que ele apodreceu? Foi, querido. Você comia chiclete? Comia. Colou embaixo da cadeira? Colei. Foi a minha oração. Desculpa, meu irmão, mas não cole mais chiclete assim. Gente que é infiel a Deus em todos os sentidos, Adel. Não é só nas suas finanças, é infiel com aquilo que Deus faz. Não consegue testemunhar das bênçãos de Deus. Quantos querem dar um testemunho aqui? Eu vou falar lá o quê? Irmão, tu está respirando por causa dele. Você tomou café por causa dele. Você almoçou por causa dele. Você está onde está por causa dele. Se hoje você tem trabalho, é por causa dele. Se você não tem trabalho, é por causa dele. Então eu posso subir no púlpito a qualquer momento do dia e da noite e dizer assim, Senhor, eu tenho tantos testemunhos. E o primeiro deles é o fato de tu existir na minha vida. É o maior testemunho que eu tenho para dar. Aleluias. Grandes homens de Deus fizeram essa oração e trouxeram a Deus. Deus, lembra-te de como fiz isso. Eu poderia citar todos eles, mas o tempo não vai me permitir. Ser servido, Senhor, de que tu lembres. Conseguiria falar isso, Davi? Conseguiria falar isso, David? Que tu lembres como eu andei diante de ti. Eu estava outro dia escrevendo sobre isso, aí eu pensei assim, se é um nós da vida, ser servido, Senhor, que tu te lembres que eu sou um negligente, que eu não oro nunca, que eu só chego atrasado nos cultos, e ainda dou a velha desculpa, é por causa da minha mulher. Pastor, o problema é a minha esposa. Lá em casa, quando nós nos atrasamos, nunca é por causa de Maíra. Eu estou aqui isso para testemunhar, sempre é por minha causa. Ela toma banho em 10, 15 minutos e ela arruma os meninos. Eu fico 1 hora naquele chuveiro, curtindo aquela água e conversando ali. Aquele negócio muito só eu e Deus. Então, se quando chegamos atrasados em algum lugar, nunca é por culpa dela, mas quantas vezes eu ouço as pessoas testemunharem de que, pastor, eu não consigo por causa da minha mulher. Outro dia desse, Fábio, pastor Fábio, da esposa dele está aqui, o filho também para testemunhar, estava enfesado dentro de casa, ele contou isso aqui, então eu posso repetir, é o repeteco do pastor Fábio. Ele contou que ele chegou, estava em casa, e vambora, e ninguém se arruma, e ele manda, começa a arrumar desde 3 horas e nada, pegou o carro e veio embora, meu irmão, porque ele tinha compromisso com quem? Com Deus. Depois a família chegou toda atrasada, mas chegaram para a glória de Deus, né? Aleluia. Isso é importante. Mas o compromisso ele tinha. Então, quando nós chegarmos diante de Deus e pedir para que Ele se lembre do que temos feito, o que você pode dizer para Deus sobre na tua vida hoje, que realmente seja para a glória de Deus? Essas coisas eu preciso parar e pensar, sabe por quê? Porque quando Ezequias fez essa oração, Deus na mesma hora lembrou. Deixa eu lembrar. Tanto que mandou o cara voltar para curá-lo, para declarar cura. Ele lembrou na mesma hora. Esse cara quando chegou aqui, ele foi logo metendo o pé
com a serpente de bronze. Chegou nos balaíns, saiu derrubando, arrumou, botou a lei em dia, chamou o sacerdote. Rapaz, se eu botar para lembrar o que esse cara, desde quando ele assumiu o reinado, ele só fez a coisa certa. Ele não se entregou. E havia o exército da Síria que estava dizendo assim: nós vamos aí te matar, nós vamos aí te arrebentar, oprimindo. Deus diz para ele: olha, eu vou te curar, e tem mais. Sabe aquele exército da Síria? Quem vai lidar com eles agora sou eu vou livrar, não só você, mas essa cidade da mão dos assírios. Só Deus faz isso, quando a lembrança do que fazemos agrada ao coração dele. Terceiro, quem está entendendo, diga amém, ou como diz o pastor Douglas, se você está sentindo uma dor, diga ai. Versículo 3 diz assim: Senhor, se é servido de lembrar que andei diante de ti em verdade. A terceira coisa que me faz entender porque Ezequias teve a sua oração atendida tão rapidamente, é porque ele trouxe a memória de Deus, que ele andava diante de Deus sem usar máscaras. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? O texto diz: lembra-te que eu andei diante de ti em verdade. Ele não era um duas caras. Ele não era um que na igreja falava bonito e lá fora falava feio. Ele não era aquele que na igreja usava saia bonitona, tal, não passava nem maquiagem para ninguém achar que está pecando. Mas lá no mundo tinha uma língua tão grande, tão felina, que vai ter que ter um caixão especial quando ela morrer. Ele não era uma pessoa que se vestia diante de Deus de uma outra pessoa. Ele disse para Deus: Deus, eu ando de ti em verdade, eu não finjo ser alguém, eu sou exatamente o que eu sou. É por isso que eu digo nesta igreja, quem convive comigo sabe que do jeitinho que eu falo aqui, eu falo lá. O Jorge andou comigo 18 anos, né, Jorge? Eu estou errado? Do jeitinho que a banda tocava, toca aqui. Do jeitinho que eu me expressava, expressava aqui. Quando eu errava lá, eu não me escondia aqui, para fingir ser o que nós não somos. Sabe por quê que você e eu não precisamos fazer isso? Porque se queremos que Deus ouça a nossa oração, precisamos primeiro entender que Ele nos enxerga como somos de verdade, e não como aparentamos ser. E aí, o apóstolo Paulo diz uma coisa interessante. Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, no verso 21, ele diz assim: pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Sabe o que ele está dizendo? Seja o que você é diante de Deus na igreja, do mesmo jeito fora da igreja. Olha só uma coisa que é interessante, para a gente poder se antecipar. Tem gente que vive uma vida tão desonesta, irmão, tão desonesta, diante de Deus. E eu não estou falando só de Serasa e dessas coisas não, gente. Estou falando de gente desonesta, faz aquilo de forma maquiavélica. Que nem Maquiavel. Ele pensa em como dar o golpe, como dar o cano. Agora, pior do que isso, Ará, é você encontrar alguém assim sendo crente, que pede para a irmã fazer um negócio, ou compra de um irmão um óleo, compra um produto que no meio de nós crentes, que mais tem a gente vendendo bagulho, vendendo breguesso. Se vende de tudo no meio do povo de Deus, é ou não é? Eu estou errado? De coisas de sex shopping, produtos de beleza, panela, Tupperware, o que tu imaginar, Natura, nego vende dentro das igrejas. Agora, pior não é você vender, porque esse é seu ganha-pão, é você vender para um crente canalha, desonesto, que diz assim: eu te pago, e não paga, e passa por você e finge que não lhe deve, pega emprestado e não devolve. Gente, isso é sério. Escreva o que eu estou dizendo e eu assumo essa palavra diante do Eterno. Tem crente que não vai subir para o céu, porque pegou uma panela emprestada e não devolveu.
E você diz assim: o que é isso, pastor? Que exagero é esse? Que Deus é esse? Esse é o Deus da honestidade, que não vai liberar o céu. É por isso que Jesus disse: largo é o caminho que leva à perdição, e larga é a porta que conduz também à perdição. Mas apertado é o caminho, e a porta é estreita. E aí ele, para facilitar mais ainda, disse assim: e são poucos que passarão por ela. Sabe por quê? Porque não cabe na medida. Aí eu costumo brincar, falando de São Pedro que tem as chaves do céu, eu brinco, é lógico que não é assim, mas eu brinco, eu digo: irmão, quando você chegar lá diante do céu, São Pedro vai abrir na porta. Espera aí, querido, deixa eu ver. Oh, rapaz, subiu para o andar errado. Como assim? Tu não é aquele irmão que pegava emprestado e não pagava? Eu não lembro. Ah, tu não lembra? Tá bom. Ele abre ali uma tela, que nem a gente vê nesse filme de ficção científica, abre tal, do nada aparece lá tecnologia celeste. Aí tu não lembra dessa cena bem aqui não? É, mas eu não paguei porque eu esqueci. Ah, o senhor esqueceu, mas o irmão ficou no sal e não esqueceu não. Desce e vai prestar conta lá embaixo, queridão, vai. Eu costumo brincar dizendo que isso vai acontecer, mas que na prática, sabe como vai acontecer? A trombeta soará, e se ele estiver vivo, ele não ouvirá. Se ele estiver morto, ele não ressuscitará. Sabe por quê? Porque Deus não apoia a desonestidade. Por isso que a Bíblia diz que este rei só teve a sua oração atendida, porque a primeira coisa que ele pede para Deus lembrar é: lembra-te que eu ando diante de ti em verdade. Eu não tenho duas caras, eu não sou desonesto, eu não sou mentiroso, eu não sou enganoso, eu não sou aquele que faz de conta. O que eu sou diante de ti, eu sou diante de todos. E aqueles que não gostam de mim, não tem problema, mas saibam, eu tenho que agradar é a Deus. Aleluia. Você pode trazer a lembrança a Deus do seu estilo de vida? Pode? Será que você podia chegar para Deus e dizer assim: hoje, Deus, o meu estilo de vida é esse, e eu quero te lembrar como eu tenho andado? Ou será que tu vai ter que dizer: ixi, meu irmão, teve um irmão que se congregava aqui, essa semana eu estava conversando com o Jorge, se congregava aqui, e ele chegou para mim e disse assim: pastor, hoje ele está acho que na IBA, se eu não me engano, pastor, eu estou com vergonha dos nossos pastores. Eu ainda não era pastor, eu me congregava numa outra igreja junto com ele. Eu disse: por que, fulano? Porque eu estou trabalhando na Caixa Econômica Federal e eu sou o cara responsável por análise de contas. E a igreja X chegou lá com 120, 130 pastores, para nós abrirmos as contas correntes deles, para que eles recebessem as probendas, as prebendas, recebessem diretamente lá, na conta, o salário deles. Pastor de uns cento e tantos não passou 3, 4. Eu falei: como é, fulano? Pastor, não passou. E eu disse: o que de acho é isso, queridão? Nome sujo no Serasa, deve Gabriela, deve não sei quem, Novo Mundo, deve não sei aonde, a lista é enorme. Homens que deveriam estar dando exemplo daquilo que dizem pregar, sobre honestidade e verdade. Aí quer orar diante de Deus e quer que a sua oração seja respondida na mesma velocidade que esta oração foi ouvida. Olha o dedinho, ó. Deus nos vê como andamos, irmãos. Não deva nada a ninguém. A Bíblia diz: não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Vai ter gente que vai sair daqui e dizer: rapaz, será que o pastor estava jogando a indireta? Porque eu estou devendo ele. Tem gente que está me assistindo e vai dizer assim: rapaz, essa mensagem aí não sei não, acho que o pastor está falando é para mim, que eu peguei emprestado, nunca paguei. Pague, ainda dá tempo de eu orar e Jesus lhe levar para a glória ainda. Porque se a trombeta tocar, tu vai ficar, querido. Eu não vou abrir mão. Que é meu, que é seu. Ah, pegou panela aqui na igreja emprestado e agora é a sua. Cheguei na casa de uma irmã uma vez, nunca esqueci disso.
Aí a gente tinha comprado todo tipo de panelaço, aquelas panelas grandes. A irmã pegou emprestado, passou 8 meses, essa irmã não entregou. Na época, Cleide era secretária aqui, Cleide diz assim, foi irmã fulana. Foi. Vamos lá. Chego na casa dela e disse, irmã, aquelas panelas assim, eu? Irmã, a senhora pegou, é porque só tem 8 meses e a senhora não lembra. Não. Então dá uma checada aí. Eu nem preciso checar. Gente, quando eu lembro disso é hilário, porque eu insisti para a irmã checar. Tá lá, eu estava na cozinha com ela, bastava ela abrir assim, ó. E ela, não, pastor, não tem para que mentir, não tem por que abrir armário para o senhor. Eu digo, minha irmã, se a senhora está dizendo que não pegou e eu estou diante do seu armário, a senhora vai me envergonhar se abri-lo. Eu vou lhe pedir perdão e vou sair fora. Não é justo porque eu não quero lhe envergonhar. Crente, gente boa, minha irmã, olha. Nota 10. Aí quando eu saio, no outro dia, ela manda uma parente vir deixar umas panelas. E deixam na porta, com o irmão Valdério. O Valdério não sabe quem é, nem de onde veio. Fazer que nem não sei de onde veio, nem para onde vai. Só sei que passou aqui. A panela apareceu. Pois mandei uma mensagem, irmã, eu queria lhe agradecer que as panelas apareceram. Está vendo, pastor? Ela ainda disse assim, está vendo, pastor, como não era eu? Eu digo, não, tenho certeza. Gente que está brincando com coisas que acham que Deus realmente vai relevar. O reino dos céus é um lugar santo, irmão. Só entrarão lá aqueles que estão vivendo diante de Deus em verdade. Se você entende isso, pode dar glória. Mas se você não consegue viver isso, hoje é um excelente dia para você repensar. Quarto. Pode continuar? Deve, né? Versículo 3 diz assim. Quarta coisa, Senhor, ser servido de lembrar que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito. Rei Ezequias lembra ao Senhor que ele tinha um coração perfeito. Querido, quem aqui tem um coração perfeito diante de Deus? Por favor, levante a mãozinha para eu conhecer. Ninguém se atreve? Não. E por que você acha que ele se atreveu a falar isso diante de Deus? Outro dia eu estava conversando sobre esse versículo bem aqui com um colega. Aí ele puxa para mim Jeremias capítulo 17 e lê para mim o versículo 9. Acho massa quando eu vejo crente fazendo essas disputinhas bíblicas, para mostrar que eu estava errado. Versículo 9, pastor. Olhe como Ezequias estava equivocado, porque a Bíblia diz no versículo 9 que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quando ele puxou o versículo, glória a Deus por isso, eu conheci o texto e o contexto, eu disse, continue. Ele disse, não, eu encerro aqui. Eu digo, não, continue, leia o versículo 10. Não precisa, porque eu quero lhe mostrar que ele estava errado. Eu digo, querido, leia o 10. Você não leu o 9? É só um versículo a mais. Leia o 10. O 10 é que é legal. Tu está pegando só metade da onda, pega ela toda, entra no tubo, meu irmão. Quer realmente entender a Bíblia? Vai ler no contexto dela. Versículo 10. Para você entender. Eu sou o Senhor, que esquadrinho o coração, provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Falei, meu patrão, coração do homem é enganoso, mas só existe um que conhece o coração e sabe se há engano nele ou não.
aquele que esquadrinha, aquele que entra dentro de mim, de você, aquele que vai e sonda. Por isso que o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, porque tu me conheces, tu sabes o meu deitar e sabes o meu levantar. Ele não tem do que se esconder, sabe por quê? Porque Deus nos olha dentro. E é tão interessante porque Ezequias estava falando do coração interior. E aí eu poderia lembrar da história de Samuel, quando chega na casa de Jessé, e Deus diz para ele assim: olha, tu está olhando a aparência, eu olho o que há dentro do coração. Eu poderia falar de um provérbio que está no capítulo 23, no versículo 26, aonde Deus diz assim: dai-me, filho meu, o teu coração. Quem já entregou o coração para Jesus aqui? Sinceramente, diga glória a Jesus. Já fez isso? A gente acha que isso é fácil fazer, não é não, meu irmão. Entregar o coração para Deus é difícil pra caramba, Jorge. Porque entregar o coração para Deus é dizer para Deus: os meus desejos, eu não quero mais saber deles. O que me importa a partir de agora são os teus desejos. É dizer para Ele: Senhor, aquilo que eu romantizo, que eu idealizo, que eu quero, que eu anseio, que eu gosto, eu abro mão para que o teu querer se cumpra na minha vida. É dizer para Deus: Deus, o meu coração é teu, é porque a minha vida te pertence, farei o que tu queres. Quem assim deseja viver diante de Deus? Mateus no capítulo 15, versículo 19, Jesus disse assim: porque do coração procedem os maus pensamentos. Olha o que há no coração do homem: mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Hoje eu postei uma mensagem nas redes sociais. Quem me segue viu isto. E eu disse nessa mensagem que o ser humano, incluindo a mim, não vale nada. Eu disse nesta mensagem que nós não somos bons, que nós por natureza somos maus, que a nossa natureza é maligna, que a nossa natureza deseja o mal, deseja operar no mal, deseja viver no mal, e que quando nós fazemos algo de bom nesta terra, que quando algo bom sai de nós, a gente nunca pode bater no peito, porque um dia Jesus chegou e disse assim, a um homem que se apresentou para ele, disse assim: bom mestre, ele disse: por que tu me chama de bom? Tu nem me conhece, cara. Que história é essa? Que bom. Tu está vendo alguma bondade em mim, rapaz? Jesus disse isso. Bom, disse Jesus, só existe um, e o nome dele é Adonai. Ora, se meu Salvador não aceitou, ele sendo bom como ele é, ele não aceitou ser chamado de bom, e disse que bom só existe Deus, então o que há de bom em mim e em você, acredite, só vem dele. Glória a Deus por isso. Só vem dele, glória a Deus por isso. Para nós continuarmos, porque eu quero encerrar essa mensagem hoje ainda. O rei Ezequias, ele tinha um coração transparente diante de Deus. Por isso Deus era com ele. Quinto, versículo 3 diz: ah, Senhor, ser servido de lembrar que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto e bom aos teus olhos. Ezequias vivia uma vida dentro do plano de Deus. Quem tem vivido assim diante de Deus? Dentro do plano da vontade divina. Existem coisas das quais nós não entendemos, Marcos. Por que elas não nos abençoam? Por que elas não dão certo? Por que elas não fluem? É porque talvez às vezes nós não estamos andando como Ele gostaria que andássemos. Nós não estamos fazendo o que Ele gostaria que fizéssemos. Nós não estamos pensando ou desejando o que Ele quer. Gente, isso é sério. Ezequias lembrou a Deus que ele vivia uma vida diante de Deus, andando literalmente com o caminho reto. Ele estava dizendo para Deus: Deus, aqui não tem duas faces, aqui é só um. Eu ando desse jeito e ando diante de ti, fazendo o que é correto. Ele não buscava desagradar a Deus, mas acredite, quando você decidir agradar a Deus, pode escrever, você terá muitos inimigos. Sabe por quê? Porque agradar a Deus incomoda agradar os homens. Quem antes de ir para o mundo passava a noite em festa aqui, levanta a mão comigo assim. À noite, virava a noite, pirando o cabeção. Eu achei massa, o irmão fez assim.
viravam assim, quem era doidão aí, fazia isso de noite, gente, virando a noite, bebendo, fazendo doidice, já, eu não acredito. Não, como assim? Fernanda, eu tenho certeza que não. E ainda mais com o pastor Fábio. Gente, a gente virava à noite, acordado, pirando. Mas olhe como a coisa é séria. Convide o seu irmão agora para ficar 20 minutos a mais no culto, para ouvir uma pregação. O que ele vai lhe dizer? Poxa, pastor, já são 9h10. Poxa, pastor, eu estou tão cansado. É assim ou não é, senhores? Mas se a gente estava lá no mundo, a gente pirava, virava à noite, gastava o que não tinha, gastava o nosso e dos amigos. No outro dia estava todo mundo liso, mas achando que tinha abafado. E não estava nem aí para horário, meu irmão. Hoje, se um culto passa de 10 minutos, já tem crente ali dizendo, meu Deus do céu, esse pastor. E sabe por quê? Pela maneira como andamos diante de Deus. Aqueles que andam na presença de Deus não têm prazer em sair da presença dEle. Aqueles que andam na sua vida, no seu dia a dia, na presença do Eterno, têm prazer em ouvir as coisas do Eterno, têm prazer em estar na presença do Eterno, têm prazer em caminhar com Ele. Então, enquanto se fala dEle, estamos ali. Enquanto se ora com Ele, estamos ali. Porque há prazer na presença de Deus. Aí a gente canta assim, um dia em tua casa vale mais do que 1000 anos fora dela. Aí chega o dia de tu estar na casa de Deus e ouvir a palavra de Deus, e o pastor diz, hoje tu vai aprender, ovelha. Aí a pessoa diz, poxa, o pastor pegou logo naquele dia que eu estava para virar, já nem ia vir para o culto, mas vim só porque tinha que vir. E hoje é o dia de você aprender, diga glória a Deus. Sexto, Senhor, ser servido de lembrar de que andei diante de Ti. Em verdade, com o coração perfeito, fiz bom o que era aos Teus olhos e chorei muitíssimamente. Eu já vou encerrar. Ezequias tinha um coração quebrantado diante de Deus. Você consegue se lembrar qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? Saudoso pastor Estevão Ângelo de Souza, ex-presidente das Assembleias de Deus aqui em São Luís. Ele morreu no ano que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu não tive a felicidade de conhecê-lo. Caminhei muitos anos com a esposa dele na obra, já então viúva, mas não tive oportunidade de conhecê-lo. Mas li e vi alguns dos seus vídeos, e ele dizia, como seria bom se todos os crentes levassem para a igreja lenços. E alguém perguntou, para quê, pastor? Porque faz calor? Ele dizia, não, porque os crentes precisam aprender a chorar diante de Deus. Os crentes precisam aprender a chorar diante do Eterno. Você sabe por que aquele choro mudou a decisão de Deus? A Bíblia diz que quando Deus responde a oração de Ezequias, Deus diz para Isaías, Isaías volta lá, diz para ele que ouvia a oração e recebia as suas lágrimas. O que tinha naquele choro, meu irmão, que fez Deus parar o tempo e alterar aquilo que já estava feito na terra? Que lágrimas eram essas? E aí, eu quero lhe dizer uma coisa, o Salmo 34, versículo 18, diz que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os que têm o contrito espírito. Gente que chora diante de Deus, não o comove por causa das lágrimas. Gente que quer chorar diante de Deus, tem que aprender. Quem já quando era criança fazia assim, a mãe dizia assim, eu não vou te dar isso. Mãe, eu quero, me dá. A mãe ia e dava. Já aconteceu com você, já? Comigo não. Comigo a banda não era assim não. Se eu chorasse eu apanhava. Mas hoje a molecada é essa palhaçada, né? Não vou dizer não. Menino,
se espernia. Tá bom, meu filho, pegue o celular aqui, vá assistir na hora do culto. Não é assim? É desse jeito. Um choro que comoveu a mãe, que fez com que a mãe mudasse. Com Deus não funciona. Choro não comove Deus, irmão. Deus não fica com pena quando choramos. Deus não olha para a gente quando a gente está chorando e fica tentando, oh, coitadinha dela, olha como ela está chorando. Deve estar sofrendo de verdade. Deus atravessa o choro, vai lá no coração e vê e diz, olha, é só lágrima de crocodilo. É só lágrima de desdobro. É só migué. Acha que pode enganar o Todo-Poderoso. O chorinho é michuruca. É para ver se consegue comover a Deus. Oh, Senhor, me ajuda. Oh, Deus eterno. E Deus está olhando lá dentro do coração. A mentira, o engano. Choro que realmente alcança os odres de Deus, porque a Bíblia diz que as nossas lágrimas são postas em odres diante dele. Choro que alcança a Deus é um choro que é em espírito. O que é isso, pastor? É algo que sai de dentro da sua alma para fora do seu corpo, porque ele nos enxerga através das lágrimas. Ele as lê, ele as percebe. Sabem, já ouviram falar no rei Saul? Quem já ouviu falar, levanta a mão, por favor. Primeiro rei de Israel. A Bíblia diz que Saul chegou diante de Deus e fez uma coisa que Deus disse para ele não fazer. O profeta chega para ele e diz assim, Deus hoje rasga o teu reinado. A Bíblia diz que Saul chorou diante de Deus e jejuou, e Deus nem tchum. Por quê, pastor, que Deus não fez isso? Porque Deus vê além das lágrimas. Deus vê a nossa alma e o nosso coração. Nós precisamos aprender a chorar na presença de Deus, irmãos. Choros que são sinceros, verdadeiros, lágrimas que não são tiradas à força por causa de um emocionalismo barato, que não são motivadas por alguém que tem meios escusos para levar você a ficar emotivamente chorando. O verdadeiro choro, a verdadeira lágrima, ela flui de dentro para fora como alguém que está dizendo diante de Deus, Deus, eu me derramo diante de Ti porque Tu conheces o meu espírito. Fique de pé por bondade. Eu quero encerrar falando a última coisa desse texto. Pastor, qual é a 7ª e última lição que eu posso aprender nesta noite, nesta oração, para que Deus tenha ouvido a oração tão rapidamente respondido? Escute, Robert. A oração de Ezequias só foi respondida por um motivo. Porque Ezequias orou com a história da vida dele. Quantos podem orar assim comigo nessa noite? Quantos podem apresentar a própria história da vida para Deus essa noite? Hein, Hilton? Quantos podem? Quantos podem chegar diante de Deus nessa noite e dizer, Deus, hoje eu vou orar, e vou orar com a história da minha vida depois que eu me converti. Se você for orar hoje comigo aqui, para contar a história da tua vida para Deus, o que você tem para Deus para dizer? Deus, eu tenho andado fazendo a coisa certa? Deus, o meu coração tem sido perfeito? Deus, eu tenho vivido em verdade? Deus, eu tenho vivido a tua vontade, não a minha. Deus, eu não tenho sido duas caras, eu tenho sido só uma. Deus, as minhas lágrimas não são de crocodilo, são de verdade, são contritamente do meu espírito. Você consegue orar a Deus assim nessa noite? Porque se você é como eu, uma pessoa que precisa que essa oração seja eficaz, eu quero convidar você a orar comigo nessa hora. E a orar comigo dizendo para este Deus,
Muda a história da minha vida se preciso for, Senhor. Mas eu quero viver dentro do plano da tua vontade. Quem deseja isso aqui nessa noite? Curve a sua cabeça um instante em nome de Jesus. Versículo 5, capítulo 20 de 2 Reis, diz que o Senhor disse assim a Isaías: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: eu ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Ele vê o nosso sofrimento, Ele vê a nossa dor, Ele vê as nossas lutas, Ele conhece o nosso clamor, mas Ele quer que sejamos verdadeiros diante dEle. Deus, nesta noite, Senhor, juntamente com os teus filhos, eu quero fazer uma oração aqui, Pai. E eu sei que não é pelo muito falar, Deus, que realmente Tu vais nos ouvir, mas é pela sinceridade de alma, Pai. Deus, estende a tua mão nas nossas vidas e muda nelas aquilo que precisa ser mudado, para que possamos andar em verdade diante de ti. Deus, eu te peço que nós possamos ter um coração como tinha esse homem, não um coração dúbio, não um coração, meu Deus, escuso, mas um coração verdadeiro diante de ti, um coração que ele chama de perfeito, não porque não tinha imperfeições, mas porque não tinha o que se esconder, não tinha porque, meu Deus, se vestir daquilo que ele não era. Ele era o que era diante de ti, porque tu nos conheces, sonda-nos. Deus, tu que sonda as almas e os corações, olha para cada vida nesta noite aqui nesta igreja, onde quer que ela esteja me assistindo. Pai, alcança-nos no nosso coração e nos muda de dentro para fora, nos remodela e tira da nossa vida, Deus, aquilo que não é reto diante dos teus olhos, aquilo que não é correto diante de ti, para que nós vivamos, como disse muito bem o teu servo, de uma forma que possamos trazer a lembrança, Deus, das nossas ações diante de ti. A tua palavra diz, meu Deus, em Lamentações, que Jeremias orava e dizia: eu quero trazer a memória, eu quero trazer a lembrança, aquilo que me dá esperança. Deus, traz ao nosso coração as mudanças que nós precisamos alcançar. E ao sairmos desta casa, ao terminarmos esta mensagem, eu te peço que em nome de Jesus, tu estejas, meu Deus, carregando até as nossas casas, onde quer que estejamos, mas na nossa mente vai trabalhando. Espírito Santo de Deus, trabalha de dentro para fora em nós, trabalha aonde houver a desonestidade, Senhor, traz a honestidade, aonde houver a mentira, traz a verdade, aonde houver a escuridão, traz a luz. Mas eu te peço, Deus querido, em nossos corações, opera e trabalha, para que possamos andar retos diante de ti e ver as nossas orações respondidas, pelo poderoso nome de Yeshua, o Mashiach, do Senhor Deus, o eterno Pai. Assim nós encerramos esta pregação, Senhor. Assim nós encerramos esta mensagem, entregando as nossas vidas nas tuas mãos. E só os que creem aplaudam a Jesus nesta noite. Quem entendeu essa pregação aqui? Existem duas formas de se entender uma coisa. Existe o entendimento, que é o entendimento que passa. E existe o entendimento, que é o entendimento que fica. Ao sair daqui, medite nisso. Ao chegar na sua casa, ao invés de ligar a sua TV para ver o que está passando, abra esse texto e vá ler e dizer: Deus, faz-me como fizeste na vida deste rei, me faz como Ezequias, para que as minhas petições diante de ti sejam ouvidas. E que Deus em Cristo abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. E que eu e você alcancemos a estatura do capitão do povo de Deus, o rei Ezequias, e possamos orar como ele orava. Esse é o meu desejo. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém.
Eu quero